estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Deus é tremendo, maravilhoso é o nosso Deus. Se eu fosse dar um título à mensagem que o Senhor pôs no meu coração nesta manhã, esta mensagem se chamaria As Características de um Verdadeiro Avivamento Pentecostal. É hora do avivamento. Ele chegou o dia em nossas vidas. Amados, quando nós lemos aqui no início o texto bíblico referente à campanha a qual nós estamos fazendo, no livro do profeta Abacuque, ali nós vemos a oração do profeta, quando ele clama a Deus, quando ele diz: tenho ouvido, Senhor, a tua palavra e temi. Ele começa dizendo que ele ouviu a voz de Deus e ele temeu. Para quem é avivado, quando ouve a voz do Senhor, teme. E o profeta, naquele momento, ele deixou isso bem claro, que ouvir a voz do Senhor é algo que não se faz de qualquer maneira. Ouvir a voz do Senhor é algo que nos traz temor no coração. Porque quem fala conosco é o nosso Criador. Quem fala conosco é o Criador de todo o universo. Quem fala conosco é aquele que nos formou, é aquele que conhece o mais íntimo do nosso coração, do nosso ser. Quem fala conosco é o Deus que sabe exatamente quem é você. E isso o profeta Abacuque, ele percebeu. E ele disse ali que ele temeu quando ouviu a voz do Senhor. Estamos vivendo numa época, amado, em que ouvir está sendo cada dia mais difícil. Estamos vivendo em uma época em que todos querem falar, em que todos querem expor as suas ideias, em que todos querem ter razão de alguma coisa. Mas cada vez mais nós estamos vendo a falta de tempo, a falta de interesse de se ouvir um irmão, a falta de tempo e a falta de interesse de se ouvir alguém que está dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, e que muitas vezes ele tem o coração ali contrito, o coração fechado de tantas coisas que lhe perturbam, e ele quer ser ouvido, mas nós corremos demais, nós somos muito apressados. Nós estamos o tempo todo correndo para ver se conseguimos as coisas para a sobrevivência. Nós corremos tanto que esquecemos muitas vezes de tirar o devido tempo para ouvir a Deus. Nós tiramos muitas vezes o tempo para orar, mas nós oramos de uma forma que nós falamos. Nós oramos diferente de que orou Abacuque. A oração nesses dias de muitas pessoas tem sido bem diferente da oração de Abacuque. Tem sido bem diferente da oração de Samuel. Em vez de ouvir com temor, como Abacuque ouviu, em vez de dizermos: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, como fez Samuel, muitas vezes estamos dizendo: ouve, Senhor, porque o teu servo fala. Existe diferença. Existe diferença entre falarmos e existe a diferença entre colocarmos diante de Deus nossas necessidades, mas nos calarmos para ouvir
ouvir Deus falar. E a oração tem sido desta forma para muitas pessoas. Querem ser ouvidos por Deus, mas não querem ouvir com reverência. Quando Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Esse temor não é o temor de pavor, de medo. Esse temor é o temor de reverência, de ter consciência de quem estava falando com ele. É o temor que nós temos do que Deus está nos falando nesta manhã. Estamos buscando ao Senhor nessas 40 madrugadas para termos um verdadeiro avivamento na nossa igreja, na nossa vida. Porque só os vivos falam com Deus. Precisamos do avivamento porque só os vivos dão glória a Deus. Porque só os vivos adoram a Deus. Porque só os vivos ouvem Deus falar. Mas nós estamos vendo também essa necessidade cada vez mais de estarmos avivados. E quando o tempo do avivamento chegou para a igreja Baureli 1, através dessa campanha, vamos falar aqui de algumas características vitais para este avivamento. A primeira característica que nós queremos mencionar, conforme o texto lido aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é que o avivamento se caracteriza pelo cumprimento da promessa. Muitas vezes eu ouvi Deus usar vasos aqui nesta igreja, falando sobre o grande avivamento que nós receberíamos. Muitas vezes ouvi isso aqui. A promessa de Deus sobre o avivamento, ela teve início com Joel. Se nós lermos o livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, versículos 28 e 29, assim diz a palavra do Senhor: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Assim disse Deus através do profeta Joel. Esta promessa foi profetizada nos dias de Jesus também por João Batista, aproximadamente 500 anos após o profeta Joel tê-la profetizado. Em Mateus 3,11, João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus, através de João Batista, ratificava a promessa. Mas essa promessa também foi ratificada, foi confirmada pelo Senhor Jesus. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 45, 49. Foram as palavras do Senhor antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição. Mas nós queremos também falar aqui sobre o que essa característica tem a nos dizer nesta manhã. A característica do cumprimento dessa promessa através da palavra de Deus. Ficar em Jerusalém era preciso. Mas o que é que implica? O que é que implicava naquele tempo ficar em Jerusalém? O que é que Deus tem a nos dizer hoje com ficar em Jerusalém? O Senhor Jesus fez a promessa, mas essa promessa, ela tinha uma condição. E essa condição era permanecer em Jerusalém até que do alto todos fossem revestidos do poder de Deus. Era a promessa do grande avivamento. Ficar em Jerusalém, amados, era ouvir e obedecer a palavra do Senhor Jesus, conforme Atos 2:2. Era ouvir e obedecer. Aqui na leitura bíblica disse que ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos
no mesmo lugar. E esse lugar era em Jerusalém. Aleluia. Ficar em Jerusalém era isso. Eles estavam ali assentados. Sabe o que isso queria dizer? Que eles estavam aguardando ouvir a voz de Deus. Eles estavam assentados, indicavam a posição de quem estava ali pronto para ouvir. Precisamos imediatamente despertarmos os nossos ouvidos, a nossa audição espiritual para o que Deus tem para nos falar. Eles estavam assentados para ouvir. Mas muitos podem perguntar: como assim ouvir a Deus? São tantas as coisas que eu tenho para fazer. Eu estou aqui neste momento e estou pensando, depois que eu sair daqui, meu Deus, eu tenho que fazer tantas coisas. Eu tenho que ir para o meu trabalho, eu tenho que deixar o filho na escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aquieta o teu coração e ouça, porque o avivamento acontece quando você ouve a palavra de Deus. Quando ouvimos a Deus, amados, mudanças acontecem em nossas vidas. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós conhecemos a Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos condições de sabermos, de sermos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, do juízo. Nós temos condições de saber que sem Jesus nós não somos nada. Nós temos condições de saber que sem Jesus Cristo não há entrada no céu. Existem apenas dois caminhos: ou você vai para o céu, ou você vai para a perdição eterna, para o inferno. Não existe atalho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus Cristo. E quando eu paro para ouvir a palavra, eu entro nessa nova dimensão espiritual de abrir os meus olhos para que eu possa enxergar o autor da minha salvação. Quando eu paro para ouvir a palavra de Deus, eu vejo que ela transforma a minha vida. Só a palavra pode transformar você em uma nova criatura, porque a palavra vai te direcionar. A palavra vai te ensinar a ser um verdadeiro cristão. A palavra vai fazer a diferença dentro da tua família. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, diz a palavra do Senhor. Ela é tão poderosa que ela tem o poder de discernir entre alma e espírito, entre juntas e medulas, entre quem você realmente é e quem você precisa ser. A palavra, ela tem poder de te confrontar, ela tem poder de fazer você enxergar a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o nosso ministério, porque essa palavra nos confronta cada dia. Porque através dessa palavra eu sou confrontado e eu vejo aonde é que estão as minhas misérias, quando ninguém mais está vendo, quando ninguém mais está percebendo, quando eu estou aparentando estar bem com Deus. A palavra vem, impacta a minha vida e diz: miserável que eu sou, e me faz voltar à realidade. É esta palavra que faz isso, através da ação do Espírito Santo de Deus. A palavra me traz a unção, a palavra me traz a intrepidez no falar. A palavra muda vidas. Através dessa palavra nós vamos ver aqui em Atos capítulo de número 2 a transformação que ela fez na vida de Pedro. Pedro, antes de ser revestido pelo poder de Deus, quem era ele? Ele era covarde, ele era medroso. No momento em que mais precisou dele estar do lado de Jesus, ele procurou se esconder e demonstrar sequer que conhecia Jesus. Naquele momento, quando Jesus foi preso, quando alguém reconheceu Pedro ali e disse: você é um deles,
A sua fala te denuncia, o seu jeito de ser te denuncia que você é um crente. Sabe o que ele disse? Não, eu mesmo não, eu nem conheço este Jesus. Eu não conheço este homem. Quantas vezes nós falamos mal de Pedro e agimos da mesma forma? E queremos avivamento. Quantas vezes nós falamos mal, nós agimos mal, nós nos comportamos mal, nós negamos a Jesus. Mas quando nós recebemos o avivamento, o qual nós estamos buscando aqui nesta manhã, as coisas mudam. O poder de Deus se manifesta em nossas vidas e nós somos transformados como foi Pedro. Aquele que negou a Jesus, depois que foi cheio do Espírito Santo, ele enfrentou uma multidão levando a palavra de Deus. E diz a Bíblia que naquele dia acrescentou-se aos salvos aproximadamente 3.000 almas pela pregação de Pedro, que teve agora sua vida transformada. Você está entendendo porque nós temos necessidade de estarmos ligados a esta palavra, de buscarmos o avivamento espiritual para termos a transformação em nossas vidas? Sabe o que era ficar em Jerusalém, amados? Era ter coragem. Naqueles dias ficar em Jerusalém não estava sendo fácil, não. Eram dias difíceis. Eram dias de perseguições. Eram dias em que todos ali estavam muito vivos em suas memórias o que havia acontecido com o Senhor Jesus. O sacrifício lá da cruz estava ainda fresco na memória de todos. Os horrores daquela cruz estavam ainda na mente de todos, inclusive dos discípulos. Naqueles dias, ficar em Jerusalém era ter coragem. Quantas pessoas não estão tendo paciência de ficar em Jerusalém? Quantas pessoas não estão tendo paciência de permanecer dentro da Jerusalém de Deus, da igreja do Senhor Jesus? Quantas pessoas ficam reclamando o tempo todo da sua vida? Quantos estão perdendo a alegria de viver porque não estão dando devido valor à palavra de Deus e não buscam o enchimento do Espírito Santo de Deus nas suas vidas? Tem promessa de Deus para você? Deus te fez uma promessa? Então por que que o teu coração está se desfalecendo? Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Se você tem promessa de Deus, você não vai morrer antes que ela se cumpra na sua vida. Mas eu sei disso, só que é preciso eu te falar nesta manhã para que você se lembre e pare de reclamar da sua vida. O que é que tem te faltado? Permaneça em Jerusalém. Ficar em Jerusalém é permanecer na casa do Senhor. É manter a comunhão com Cristo. É manter a comunhão com os irmãos. É estarmos congregando unidos, com humildade para aprender a palavra, sem invejas, sem contendas, numa só igreja, numa só doutrina, num só costume, num só temor, com temor e tremor, obedecendo a Deus e a sua palavra, numa só unidade, sem divisões. Deus não aceita a divisão no meio do seu povo. Deus não aceita que a igreja continue dividida entre os que obedecem e os que não obedecem. Porque nós temos sempre aquela má inclinação para a desobediência. Falta da palavra, falta do Espírito Santo agir na nossa vida, falta de darmos lugar ao Espírito Santo em nossas vidas. A promessa de Deus se cumpriu, porque eles ficaram em Jerusalém. Todo o simbologismo do Antigo Testamento literalmente se cumpriu 50 dias depois da ressurreição de Jesus, quando Deus, no dia de Pentecostes, derramou o Espírito Santo sobre aquele povo, selando a nova aliança em Cristo Jesus, selando a nova aliança, e ela se estendeu pelos séculos até chegar aqui hoje para nós, glória e honra, até chegar e alcançar a sua vida, a minha vida. O avivamento, amados,
outra característica aqui, que diz a palavra do Senhor, que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. O avivamento, amados, ele também, uma das características dele, é que ele produz barulho. Ele se faz notável. As pessoas percebem quando há o verdadeiro avivamento dentro da casa do Senhor. Aquele barulho era necessário para atrair a multidão daquela cidade para conhecer a Jesus Cristo, o Salvador. O falar em outras línguas ampliou ali o alcance evangelístico da palavra de Deus. Era necessário aquele avivamento, aquele barulho era necessário. O avivamento sempre produz barulho, mas o barulho jamais produziu o avivamento. E Deus quer que nós entendamos isso. O avivamento sempre produz barulho, porque o crente avivado, ele não se cala. O crente avivado, ele glorifica a Deus. O crente avivado, ele adora a Deus. O crente avivado, ele sai por aí e fala de Deus para as pessoas, prega o evangelho. Isso é som, isso é barulho, isso é necessário. Mas o barulho de movimento sem a presença do Espírito Santo jamais produziu avivamento. E às vezes nós confundimos as coisas. Nós somos tendenciosos a ficar nos emocionando tanto sem a devida atenção e entendimento do que nos diz a palavra de Deus. E Deus quer que o nosso culto seja racional. O avivamento se caracteriza, amados, porque ele restaura vidas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos produzir fruto, para que nós possamos produzir fruto do Espírito. Quando desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, aqueles irmãos viram entre eles repartidos línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. A manifestação visível da presença de Deus. Deus se manifesta no fogo. O fogo traz avivamento. E quem está avivado produz o fruto do Espírito. Mas qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 e 23, é amor, é alegria. Quantos têm perdido a alegria de viver? Quantos casos de suicídio temos visto no meio do povo de Deus porque perdeu a alegria de viver? Não é a tribulação quem vai tirar a nossa alegria, amados. Não é a tristeza que vai tomar o lugar da alegria de se ter Jesus no coração. Ah, então eu não vou mais ter tristeza nem problema na minha vida? Vai, você vai, mas você vai passar por esses problemas com Jesus. E Ele te garante vitória em cada etapa da sua vida. Ah, mas você não sabe o que está acontecendo. Deus sabe, conhece e tem total domínio de tudo que acontece com você. Aprenda isso nesta manhã. O avivamento, ele traz conversões genuínas. Por quê? Porque quando produz o fruto do Espírito, ele nos dá amor, alegria, paz. Quantas pessoas não têm mais paz em suas vidas nesse dia? Quantos estão perturbados ao extremo pela falta de paz? Estava conversando com uma pessoa que me pediu oração por alguém da família que estava querendo se suicidar. Uma pessoa sem paz. Uma mulher jovem, tive o privilégio de conhecer, uma mulher jovem, de boa aparência, mãe de 2 filhos, mas ela não tem alegria de viver. E ela se corta, se mutila. Quando alguma coisa contraria a sua cabeça, ela vai lá e se tranca no quarto e se corta. E depois ela dorme toda ensanguentada. Não tem paz, o espírito é atribulado. Sabe por quê? Porque em nosso coração existe um lugar que ele deve ser preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. E quando você não dá lugar ao Espírito Santo de Deus, essa presença é preenchida. Esse lugar é preenchido pela presença maligna que vai te perturbar.
É por isso que cada um de nós, cada crente, nós temos que buscar o avivamento. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus para sermos cheios do Espírito Santo, para que tenhamos paz em nosso coração. Mas aqui diz também que o avivamento produz o fruto do Espírito, que é longanimidade, paciência, é suportar a prova, na certeza, na convicção de que Deus está no controle da sua vida. Produz a benignidade, a bondade, a fidelidade a Deus. Como anda a nossa fidelidade ao Senhor? Somos fiéis a Jesus. Em tudo somos fiéis a Jesus. Somos fiéis com as nossas obrigações na casa do Senhor. Somos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Somos fiéis na obediência. Somos fiéis em estarmos ocupando a nossa mente com tudo aquilo que é bom, que é aprovado por Deus, em que há louvor a Deus. Nós temos que ter o fruto da mansidão. Temos sido mansos na face da terra? Ou por qualquer motivo nós estamos revidando o nosso irmão de forma que não convém a um verdadeiro cristão? O fruto do Espírito produz algo aqui que, na minha opinião, resume muito tudo que nós falamos: o domínio próprio. O domínio próprio de saber que agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu tenho que respeitar esta presença de Deus na minha vida, porque sou templo do Espírito Santo de Deus. O avivamento, outra característica dele é que ele traz conversões genuínas. No capítulo 2, depois que a multidão correu ali para o cenáculo, para ver o que é que estava acontecendo, e perplexos ali, eles olhavam e ouviam aquele povo alegre e feliz. Ei, aquele povo tinha problemas como eu e você temos. Está esquecido? Aquele povo estava sendo perseguido naqueles dias. E não era perseguiçãozinha só de família, não. Era perseguição de uma cidade inteira. Mas eles estavam alegres, eles glorificavam a Deus e eles falavam em línguas estranhas, cada um dos que vinham. Aí alguém pode falar, mas eles falavam apenas na linguagem que eles estavam acostumados ali. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que eram muitos os idiomas que estavam sendo falados pela boca daquele povo, pela boca da igreja do Senhor. Eles não fizeram curso de língua. Eles não tinham noção de cursos como nós temos hoje. Ali foi o verdadeiro poder de Deus para que se alcançasse o pecador que estava distante, mas que pelo barulho do avivamento ele veio para a presença de Deus e se converteu. E naquele dia mais de 3.000 almas foram salvas. Aleluia! Os cristãos agora avivados, eles tiveram a coragem. Pedro, quando ouviu dizer eles estão embriagados, ele tomou a frente ali. Aquele que outrora negara a Jesus, agora chegava e falava: não, esse povo não está embriagado. Este povo está cheio do poder de Deus. Este povo está avivado. Pedro agora tinha ousadia no Espírito para pregar a toda a criatura, para enfrentar as perseguições, para enfrentar os desafios, para enfrentar tudo por amor a Cristo. Sabe como eram os desafios naqueles dias, amados? Naqueles dias em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, os desafios eram: ou negava a Jesus como Senhor e Salvador, ou era jogado na cova, ou era jogado nas arenas para lutar ali com os leões e ser consumido por eles. Ou você negava a Jesus naqueles dias, ou você recebia a morte das formas mais cruéis possíveis. Era assim a vida dos nossos irmãos da igreja primitiva. Mas eles não temeram. O sangue deles rolou ali pelas ruas.
O sangue daqueles mártires rolou nas arenas, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui, assim como eles, buscando o avivamento, buscando o poder de Deus para as nossas vidas. O avivamento é para quem crê. O avivamento é para quem busca. O avivamento, leve de canta lamanaias, é para quem crê, ouve a palavra de Deus e crê naquele que a diz. O avivamento é para você nesta manhã. Nesta manhã, eu quero profetizar na vida de toda a igreja que o avivamento chegou hoje para você. Receba o avivamento, o Espírito Santo de Deus. Deus está se manifestando em sua vida. Abra o teu coração agora para Jesus. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus, pois Ele está presente aqui neste lugar. Glorifica o Deus da tua salvação. A oração de Abacuque nos alcançou até os dias de hoje. O avivamento no meio dos anos foi sinalizado na oração do profeta Abacuque. Ele foi dito na promessa profetizada pelo profeta Joel. Ele se iniciou lá na igreja primitiva com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E ele vai se cumprir hoje aqui na sua vida. Nós não vamos sair daqui da forma que nós entramos. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. Você que há muito tempo não sentia o poder, a presença de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Comece agora a dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Lembra de algo maravilhoso para você dizer para o Espírito Santo nesta manhã. Quanto tempo faz que você não derrama sequer uma lágrima na presença do Espírito Santo? Quanto tempo faz que você não diz para o Espírito Santo o quanto você precisa dele? Quanto tempo faz que você não conversa? Eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele ouve. O Espírito Santo te entende. Até mesmo quando você se ajoelha apenas para chorar, ele transforma, ele traduz o seu choro na presença de Deus. O avivamento espiritual está disponível para você aqui hoje, nesta manhã. Se você crê, você vai ver o que Deus vai fazer com você aqui nesta manhã. Ele está disponível. O Espírito Santo quer te salvar se você ainda não é salvo. Mas o Espírito Santo está falando com crentes aqui nesta manhã. O Espírito Santo quer renovar. O Espírito Santo quer batizar. Fica de pé, igreja. O Espírito Santo quer batizar nesta manhã. O Espírito Santo quer renovar ministérios nesta manhã. O Espírito Santo de Deus quer renovar dons espirituais nesta manhã. O Espírito Santo pôs no meu coração a palavra. Quantas pessoas na minha casa antes profetizavam, hoje não profetizam mais? Antes tinha visão de Deus, Deus falava contigo, nada acontecia sem Deus te mostrar. Hoje Deus não está mais te mostrando nada. É triste viver sem a presença do Espírito Santo. Sabe aquela tristeza que constatou Sansão quando ele mais uma vez se levantou para ir contra os filisteus e ele não sabia que o Espírito havia se retirado dele? Muitas vezes nós estamos vivendo como Sansão, estamos brincando com as coisas espirituais. Esta campanha não é brincadeira. Buscar o avivamento de Deus não é brincadeira. Vamos levar Deus a sério nas nossas vidas, amados. Vamos levar Deus a sério nas nossas vidas. Temos muita teologia e pouca obediência à palavra de Deus. Precisamos levar Deus mais a sério nas nossas vidas. Precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu quero convidar aqui à frente agora para nós orarmos por você. E o Espírito Santo colocou no meu coração, com a tua permissão, pastor, que a oração hoje vai ser feita com imposição de mãos por estes obreiros avivados.
lados aqui do altar. Eu quero chamar aqui à frente você, primeiro, que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui neste lugar e eu tenho certeza. O Espírito Santo me entregou essa mensagem para dizer ao teu coração nesta manhã, eu tenho certeza. Você que ainda não recebeu o batismo e você quer receber nesta manhã, vem aqui à frente, porque nós vamos orar com imposição de mãos.